Para quem está assistindo ou ouvindo e diz, certo, eu entendo, mas pode se perguntar, não é que os padrões climáticos mudam a cada década ou século, ficando ora mais quente, ora mais frio? Por que ficaria mais frio? Porque diriam que vai esfriar. Não faço ideia. Um grande número de cientistas, climatologistas e outros istas apontam que não vai ficar mais frio, só vai ficar cada vez mais quente. E como dizem, especialmente Kate Marvel fala muito bem sobre isso. Suponha que houvessem temperaturas extraordinárias no oeste do Texas e na Índia e no sudeste da Ásia. Suponha que houvessem temperaturas extraordinárias e não soubéssemos por que isso estava acontecendo. Suponha que fosse apenas um mistério. Isso seria realmente assustador. Mas nós sabemos exatamente por que está acontecendo. Nós, a humanidade. Por que está acontecendo? Porque estamos adicionando dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa na atmosfera muito rápido. E é isso que dizemos a todos. É a velocidade com que estamos fazendo isso. Sim, nos tempos dos dinossauros antigos, havia 2,5 vezes mais dióxido de carbono do que agora. Na atmosfera, é a velocidade com que estamos fazendo isso. E agora, em vez de 1 ou 1,5 bilhão de pessoas, temos 8 indo para 9 bilhões de pessoas, todos tentando respirar e queimar a mesma atmosfera. E isso vai ser problemático. Mas você tem que ser otimista, Luiz. Se não for otimista, com certeza não vai conseguir fazer nada. Estamos jogando ping-pong. Estou otimista de que eu poderia tirar alguns pontos de você. Talvez eu esteja me enganando, mas se você não acha que pode vencer o jogo, você não vai vencer o jogo. Se não acharmos que podemos combater as mudanças climáticas, então não o faremos. O que será necessário para realmente fazermos uma mudança? Vote. Todos votem. O que eu posso fazer sobre a mudança climática? E o que as pessoas geralmente querem ouvir é recicle seu plástico, o que é bom. Mas reciclar não é mudança o suficiente mesmo. Além disso, há a indústria de combustíveis fósseis. E olha, todos nós chegamos aqui porque temos combustíveis fósseis. Eu entendo isso, mas temos que parar. Temos que parar de usar combustíveis fósseis da maneira como estamos usando agora. Não diminuir a velocidade. Parar, e então seja politicamente ativo em sua comunidade e eleja pessoas que vão fazer algo sobre isso. E as coisas que eu quero fazer sobre isso são ter esses grandes objetivos. Grandes objetivos no amplo sentido da palavra. O que devemos fazer é elevar o padrão de vida das mulheres e meninas. Quando você eleva o padrão de vida das mulheres e meninas, todos saem ganhando, se beneficiam. Você conhece o ditado: mulheres e meninas felizes, vida feliz. Eu parafraseio. Quando as mulheres têm uma qualidade de vida melhor, elas têm menos filhos. Os filhos que têm dispõem de mais recursos. Eles se saem melhor. Todo mundo se sai melhor na comunidade, na cidade, na fazenda, no mundo. Portanto, para isso, 3 coisas: água limpa, eletricidade produzida de forma renovável, que seja confiável, e acesso à internet, ou seja lá, como as crianças chamam a internet no futuro. Via expressa eletrônica é como costumávamos chamar nos anos 1900. Então, tendo esses grandes objetivos em mente, é que podemos fazer essas grandes mudanças. Certo. E quando você fala sobre o Texas e calor extraordinário, aqui está a ironia. E você sabia que eu costumava trabalhar no campo de petróleo como um jovem engenheiro. Uau! Uma empresa de Seattle tinha o principal barco de limpeza de manchas de petróleo da guarda costeira, feito de alumínio. A guarda costeira podia transportá-los de helicóptero, colocá-los na mancha de petróleo e absorver o óleo. Então, havia uma tecnologia derivada fazendo o que pode parecer como a trivial tarefa de separar óleo e água na bacia do Permiano. Todos assistiram Friday Night Lights, uma referência mais antiga daquela área. Quando você extrai petróleo, o verbo que usam é produzir petróleo. Plantas ancestrais produziram o petróleo. E micróbios. Quando você extrai o petróleo, você extrai também uma grande quantidade de água muito salgada. Interessante. Falou bem. É interessante. O óleo se adere às partículas de poeira e se tornam essas pequenas partículas neutramente flutuantes. Elas não afundam nem flutuam e entopem todas as válvulas e tudo mais. Então eu trabalhei lá por alguns anos nessa engenhoca e o cheiro de óleo está em toda parte. As bombas deles estão por todo lado, no oeste do Texas ou em qualquer lugar. Bem, agora existem turbinas eólicas no mesmo plano. E tem tantas turbinas eólicas,
tanta energia solar e tantas baterias no Texas neste ano, 2023. Quantas turbinas eólicas, painéis solares e baterias existem? São tantos que eles não tiveram um evento catastrófico de eletricidade como tiveram alguns anos atrás, porque eles suplementaram a energia deles com fontes renováveis, convencionais e não exóticas. E mesmo assim, os legisladores lá estão lutando contra isso. Eles estão lutando contra a energia renovável. Sério? Qual é? Alguém está ganhando dinheiro com isso. Você se lembra do T. Boone Pickens? O magnata... Sim. Enfim, ele era um bilionário dos combustíveis fósseis, mas ele argumentou a favor do uso do gás natural como o que ele chamava de combustível de transição para as renováveis. E ele investiu pesadamente em energia eólica. Ainda é uma boa ideia. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer acontecer. E eu quero te perguntar sobre isso, para aqueles que estão assistindo e ouvindo e dizem: eu te entendo, eu acredito, eu compreendo, e vão agir com base nisso. Mas eu sinto muito estresse no meu coração e na minha mente. Meus relacionamentos estão sofrendo. Sim. Eu não entendo o meu cérebro ou minha mente e como essas coisas funcionam e como dominar essas coisas. Dominar? Quero ter mais calma e paz na vida. Porque como lutar uma batalha sobre a mudança climática quando estressado, lidando com dinheiro, relacionamentos e tentando entender minha mente? Adoraria ouvir sua perspectiva sobre o que você aprendeu, pessoalmente ou pela ciência, para entender melhor nosso cérebro, mente e pensamentos, promovendo paz e harmonia internas antes de explorarmos e dominarmos o espaço exterior. Se puder compartilhar seus pensamentos sobre isso. Então, as pessoas falam assim hoje em dia. Elas falam sobre mindfulness. Isso é uma palavra moderna. É o que eu chamo há muitos anos, décadas, de prestar atenção. Prestem atenção, gente. Acho que não é tão fácil assim, mas uma coisa interessante. Nós fizemos, no antigo programa, o show do Science Guy. Tínhamos uma expressão. Nenhuma parte deve ultrapassar 45 segundos, o que não era uma regra tanto quanto uma orientação para os fãs de Ghostbusters. Agora são tipo 4 segundos. Mas veja, é também reconfortante notar que Sócrates reclamava da juventude de hoje. Sócrates, esses jovens, eles não têm respeito. Mesma coisa, pessoal. E então, eu não estou dizendo que tenho todas as respostas, mas prestar atenção é de grande valor. E existem duas maneiras de ser rico: ter mais ou precisar de menos. Isso é fácil de dizer, mas quando se trata de mudança climática e da sua ansiedade em geral, fazer algo a respeito te faz sentir melhor. Na minha opinião, fazer algo, com certeza. Tornar-se politicamente ativo, com certeza. E lembre-se de que apenas reciclar jornais não é suficiente. Sim, precisamos nos mexer de outras formas. O que é fácil dizer, difícil de fazer. E estamos vivendo neste momento extraordinário. Sabe, eu sou tão velho. Quão velho. Eu me lembro quando Nixon renunciou e foi um grande acontecimento. No ensino médio e na faculdade, Nixon renunciou. Isso não é nada comparado ao que está acontecendo agora. É piada perto do que está acontecendo agora. Certo, certo. Então vamos ao trabalho, pessoal. Com certeza. O que você entendeu sobre seus próprios pensamentos ou sua própria mente ao longo de sua carreira de mais de 30 anos, trazendo a ciência para o mundo, para as massas? O que você compreendeu sobre a maneira como pensa, como se sente? Uma coisa é certa. Aceitar que quando você apresenta às pessoas provas contundentes pela primeira vez, por natureza humana, você não muda de ideia. Você tem uma crença para a vida toda, seja lá o que for, astrologia, casas mal assombradas, ir a um vidente e ouvir sobre sua avó. Papai Noel, talvez seja real. E lembrem-se, pessoal, sempre temos que lembrar que Papai Noel é mágico. Sim, ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo e pode assumir várias formas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Eu acho que todos vocês podem mostrar evidências bem convincentes de que o Papai Noel pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E além disso, ele mora definitivamente no Polo Norte. Gente, o Papai Noel vive no Polo Norte porque 90% das pessoas na Terra vivem ao norte do Equador. Quer dizer, ele tem trabalho para fazer. Ele tem coisas que precisa cumprir. Então ele mora onde é mais acessível às massas terrestres do mundo, onde as pessoas vivem. Não vou dizer que é óbvio, mas se você pensar bem, é suscetível à análise. Com certeza. Que crenças você teve que mudar recentemente? Bem, uma que eu me meti em problemas, mas agora recebo respeito. Foi por causa dos alimentos geneticamente modificados e dos organismos geneticamente modificados. Ainda sou ativo com a Union of Concerned Scientists, que foi iniciada por alguns caras, especialmente Kurt Godfrey, muito preocupados com armas nucleares. O filme do Oppenheimer que está saindo agora, e também o documentário sobre ele, e havia uma grande preocupação com armas nucleares. Bem, agora estamos preocupados com problemas globais em grande escala. Acho que se é global, então é em grande escala. E então, eu acreditava ou aceitava a ideia de que a humanidade não precisava modificar geneticamente as colheitas, que existem recursos suficientes globalmente para se criar novas espécies modificadas por meios convencionais, misturando pólen, como Thomas Jefferson supostamente fez. Aliás, esta é minha representação de pólen de trigo. Mas agora aceito que nos damos melhor modificando as colheitas. Sim, e por nós, quero dizer que podemos alimentar mais pessoas de forma mais eficiente. E a razão de termos 8 bilhões de pessoas caminhando para 9 bilhões é porque conseguimos alimentá-las. As pessoas podem não perceber que a primeira grande inovação em culturas geneticamente modificadas foi em algodão. Conseguir plantas de algodão que não fossem suscetíveis a bichos da seda. Eu tenho que ter um lar, é o bicho da seda, explicando ao fazendeiro que ele tem que comer o algodão. Desculpe, cara, eu preciso de um lar. Enquanto que os fazendeiros sabem que seria melhor se vocês não estivessem aqui, senhor ou senhora. Bicho da seda. Então cultivos geneticamente modificados. Eu mudei de ideia e realmente ganhei respeito na comunidade científica por isso. Mas por que tanta gente é contra os transgênicos? Então, há duas coisas importantes. Eu acho que a principal é que as culturas geneticamente modificadas permitiram a agricultura industrial em uma escala muito grande. Não apenas grande, mas muito grande. E as pessoas estão preocupadas com essa consolidação. Dominou a terra dos pequenos agricultores. Sim, e Thomas Jefferson tinha novamente essa utópica visão de uma sociedade agrária, onde todos nós vivíamos em fazendas, criávamos nossa própria comida e vivíamos fora do sistema do século XVIII. Mas isso, definitivamente, não é o que as pessoas querem. As pessoas desejam viver em cidades e fazer diversas coisas. E eu sempre digo às pessoas, eu trabalhava na Boeing, e agora temos uma situação onde todos estão trabalhando de casa, de maneira remota, virtualmente. Quando você constrói aviões que podem voar próximo à velocidade do som, com extraordinária confiabilidade dia após dia, você não pode fazer isso em casa. Você precisa ter milhares de pessoas se unindo com um plano bem definido e um grande edifício para construir essas coisas. É assim que é. E então, eu acredito que o medo crescente da agricultura industrial fez rapidamente muitas pessoas se oporem veementemente aos alimentos geneticamente modificados em geral. Mas não há nenhum motivo realmente. Mas poderíamos ajustar nossos regulamentos para que grandes corporações não esmaguem as pessoas e tornem suas vidas inviáveis e assim por diante. E a outra grande coisa que se tornou representativa dos organismos ou cultivos geneticamente modificados em geral foi o uso cuidadoso desses genes para prevenir ataques ferozes de insetos e possibilitar um controle extraordinário de ervas daninhas. Se você é um fazendeiro, se você é um jardineiro, ervas daninhas são um saco, cara. Você está lutando contra elas o tempo todo. Então, o exemplo clássico
é o glifosato. Roundup é o nome da marca. E as pessoas adoram odiar a Monsanto. O que eu posso entender? A Monsanto foi absorvida. Não existe mais Monsanto. E como as pessoas apontaram, a Monsanto não era tão grande quanto a Apple, ou a Microsoft, ou a Boeing. Estava lá embaixo, nos 300 inferiores do top 500 de empresas. Digo, era bem sucedida, mas não era como esse monólito transformador esmagando cidades ou algo do tipo. E então, há duas coisas sobre o glifosato. É assustador porque mata as ervas daninhas de forma tão eficaz. E a segunda coisa é que todo mundo o utiliza. Todo fazendeiro que quer permanecer no negócio e competir usa algo semelhante ao glifosato ou safras geneticamente modificadas. Sabe, nós, aqui nos Estados Unidos, somos todos a favor do milho. O milho realmente está em tudo. Somos quase feitos de milho. Todos comemos milho e até o plástico é produzido a partir do milho, certo? Bem, você não teria todo esse milho sem as contínuas modificações genéticas que impedem a espécie invasora da broca do milho europeu de destruir as nossas lavouras de milho. E isso é entender o DNA tão bem que essa proteína produz um cristal na broca do milho que a mata, não pode tolerá-lo ou não o come porque consegue perceber sua chegada no sentido do inseto. E isso me leva à minha maior ideia. Nós temos que aceitar que a humanidade está no comando agora. Estamos comandando este planeta. Não nos candidatamos a esse trabalho. Ninguém preencheu um formulário. Mas estamos no comando agora. Tudo que fazemos afeta a todos no mundo, porque todos respiramos o mesmo ar. Você não encontra ninguém e tem uma conversa sem que esteja respirando. Se você é um agente funerário, eu acho que você tem encontros com pessoas que não estão respirando, mas todos nós compartilhamos o ar. Então, quando eu era criança, intuitivamente você pensaria: a natureza está lá e nós estamos aqui. Vamos acampar na floresta, vamos levar um machado e um machadinho e cortar nossa própria lenha. Vai ser ótimo. Mas agora estamos todos juntos nisso, em todo lugar, certo? O que queremos é ter sistemas de governança, sistemas em vigor que levem isso em conta, que preservem o meio ambiente para todos, de modo que todos possamos ter uma alta qualidade de vida. Fácil de dizer, não tão fácil de fazer. De volta a você. O que você, ou mesmo a comunidade científica acreditavam ser verdade, talvez quando você começou o seu programa há 30 anos, e nos últimos 30 anos, algo que era conhecido como verdade no mundo científico que mais tarde se transformou em algo diferente. E você percebeu: na verdade isso não é verdade? Bem, isso é uma coisa cosmológica. E eu estou falando da cosmologia. Quando eu era jovem, todos presumiam que o universo estava se expandindo e que a expansão estava desacelerando. Não há som no espaço, é só. E isso tinha ramificações sobre nosso lugar no cosmos. E o que aconteceu antes? Existe alguma coisa como antes do Big Bang? Isso é sequer uma pergunta? Mas agora, mais ou menos em 2004, foi provado que o universo está acelerando, ficando maior e mais rápido. E você sabe por quê? Ninguém sabe por quê. Então vamos lá. Então você já ouviu falar de matéria escura, energia escura? Então ela tem alguma gravidade. Ninguém tem certeza de onde vem, puxando tudo para longe. E eu penso em meus avós. Todos os 4 nasceram no século XIX. Os pais dos meus 4 avós nasceram nos anos 1800. Eles não sabiam que havia relatividade, quanto mais no que isso poderia resultar. E assim, em suas vidas, eles viram a relatividade ser descoberta. Viram o nêutron, prótons comprovados para doar e aceitarem ácidos e bases. E então eles viram armas nucleares, viram energia nuclear e viram esse entendimento do cosmos. Eles estiveram presentes para a invenção da palavra Big Bang, da frase Big Bang e da invenção do buraco negro. Essas eram coisas que ninguém sabia que existiam nos anos 1800. Apenas pense. Daqui a 30 anos,
Quando alguém descobrir o que são energia escura e matéria escura, pense em quão incrível pode ser o destino disso. As pessoas não sabem de que lado da rua estão até olharem para o celular, e seu telefone depende tanto da relatividade especial, a velocidade de uma espaçonave em relação à Terra, quanto da relatividade geral, a velocidade do tempo influenciada pela gravidade da Terra. Uau! Apenas pense no que pode acontecer em 30 anos. Cortisol é estresse. É estresse. E o estresse é baseado em alimentação inadequada, falta de sono, ambiente e relacionamentos estressantes? Tudo. O jejum aumenta o cortisol. Certo. O exercício eleva o cortisol, por isso nós mulheres devemos realizá-lo de outra maneira. Interessante.